Vamos mergulhar hoje numa história daquela, sabe? Sobre como o poder e o sigilo podem, por décadas, esconder os crimes mais sombrios que a gente possa imaginar. E claro, sobre como finalmente a verdade começou a aparecer. Para a gente começar, se liga nesse número: 3,5 milhões. É isso mesmo. Em 2026, um volume gigantesco de 3,5 milhões de páginas. E a gente está falando de e-mails, fotos, registros de voo, tudo isso foi liberado. E foi aí que uma rede que operava totalmente nas sombras por anos, finalmente foi exposta. E olha, a divulgação desses arquivos Epstein não foi só uma marolinha não, foi um verdadeiro terremoto global. Foi quase que da noite para o dia, sabe? Figuras de altíssimo escalão na Europa, cujos nomes estavam lá enterrados nesses documentos, foram presas ou indiciadas. A coisa foi séria. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que uma revelação desse tamanho todo aconteceu? A gente tende a pensar que foi um hacker, um vazamento anônimo, mas não. Foi algo muito mais oficial. Uma revelação que foi exigida por lei. O que aconteceu foi o seguinte: no final de 2025, a pressão pública ficou simplesmente insustentável. Não tinha mais para onde correr. E em resposta, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei que foi um marco: a Lei de Transparência dos Arquivos Epstein. Essa lei basicamente obrigou a abertura de praticamente todos os registros das investigações. Só que para a gente entender de verdade o impacto desses arquivos, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para as figuras centrais desse caso. O caminho até aqui foi bem longo e bem trágico. Essa linha do tempo mostra bem como o caminho foi complicado. Depois da prisão e daquela morte super chocante do Epstein em 2019, todos os holofotes se viraram para a cúmplice dele, a Ghislaine Maxwell. E a condenação dela em 2021, pessoal, foi crucial. Foi ali que, pela primeira vez, o sistema judiciário confirmou o tamanho da operação, sabe? E isso abriu a porteira para a revelação completa que aconteceria em 2026. Aí vem a pergunta de $1 milhão. Por que a justiça demorou tanto para chegar? Bom, a resposta para isso está num acordo secreto bem infame que foi feito muitos anos antes. Pensa na seguinte situação. Em 2008, a investigação em Palm Beach tinha um caso fechado, super sólido contra o Epstein. Mas aí, nos bastidores, os advogados dele, gente de muito poder, conseguiram negociar um acordo secreto que se tornaria famoso pelos piores motivos. Esse tal acordo de não processamento não apenas salvou o Epstein, como ainda por cima protegeu todos os co-conspiradores de qualquer acusação federal. E a diferença entre o que ele poderia pegar de pena e o que ele realmente pegou é gritante. Sério, em vez de uma possível prisão perpétua por crimes federais gravíssimos, o Epstein cumpriu uma sentença minúscula. E com um detalhe, ele tinha um privilégio de liberação para trabalho, que na prática deixava sair da prisão 6 dias por semana. Para muita gente isso aí não tem nada a ver com justiça. Agora, vamos avançar para os arquivos em si. Vamos ver o que eles nos mostram. Como eles desenham um mapa dessa rede de influência. Quando a gente começa a olhar os arquivos, o que choca não são apenas os crimes, mas a teia de influência que existia ao redor do Epstein. A lista de nomes mencionadas é literalmente um quem é quem global. A gente está falando de ex-presidentes, titãs da tecnologia, membros da realeza. Agora, um ponto super importante, como o aviso ali deixa claro: ser mencionado nos arquivos não implica culpa, mas sem dúvida demonstra o nível de acesso e a legitimidade que o Epstein conseguiu cultivar. Aliás, essa parte é sempre polêmica, então já aproveita para deixar seu comentário sobre o que acha de tudo isso. E os arquivos desenham um quadro muito sombrio de uma operação que era, assim, meticulosamente organizada. Não era nada aleatório. Tinha um jato particular que ganhou o apelido de Lolita Express, usado para transportar convidados e vítimas. Tinha uma ilha privada, um lugar completamente isolado, longe de qualquer olhar curioso. E, talvez o mais perturbador de tudo, um esquema de pirâmide onde as próprias vítimas eram coagidas a recrutar outras meninas ainda mais novas. E é muito importante a gente lembrar de uma coisa: essa liberação em massa de arquivos não surgiu do nada. Ela foi construída em cima de anos de batalhas legais, batalhas travadas pelas sobreviventes. Documentos como este que a gente vê, de processos civis, foram as sementes que muito tempo depois floresceram e se tornaram essa divulgação pública completa. Só que mesmo com milhões de páginas vindo a público, essa história está muito, mas muito longe de terminar. O grande objetivo era a transparência, certo? Mas a forma como tudo foi executado acabou levantando questões novas e muito sérias. A verdade é que a prometida transparência total foi, bem, falha.
O processo de liberação foi marcado por erros que são difíceis de acreditar, rasuras mal feitas que um simples copiar e colar revelava o texto escondido. E pior, muito pior, a exposição acidental de informações super privadas das vítimas. Isso, além de causar um novo trauma nas sobreviventes, claro, alimentou a suspeita de que mesmo com milhões de páginas, a história completa ainda estava sendo escondida. Se você curte análises como essa, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. No fim das contas, essa citação resume bem o legado central de todo esse caso. Uma falha crítica, gigantesca, dos sistemas que foram criados justamente para proteger os vulneráveis dos poderosos. No final das contas, a saga de Jeffrey Epstein é a prova de que, por mais poderosa que seja uma rede de silêncio, a verdade pode sim encontrar um caminho para vir à tona. Só que essa história também deixa uma sombra de dúvida. E uma pergunta que fica no ar, muito depois que os arquivos são fechados: num mundo onde a riqueza e a influência são tão desiguais, a justiça pode um dia ser realmente igual para todos? Fica aí a reflexão.